Olá, pessoal! Eu sou a acadêmica Jéssica dos Santos Silveira de Sá, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Aquidauana. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre relações interespecíficas e intraespecíficas. O conceito, né? Então, em relações intraespecíficas é quando indivíduos da mesma espécie se relacionam. E em relações interespecíficas é quando ocorre a interação de indivíduos de espécies diferentes. Então, essas relações elas podem ser consideradas harmônicas ou positivas quando não há prejuízo para nenhuma das espécies. Mas quando existe algum prejuízo para alguma das espécies, essas relações elas são consideradas desarmônicas ou negativas. Os tipos de relações intraespecíficas harmônicas são sociedades e colônias, desarmônicas, canibalismo e competição. E os tipos de relações interespecíficas harmônicas temos protocooperação, comensalismo, mutualismo e inquilinismo. E em relações desarmônicas temos parasitismo e predatismo. Intraespecíficas, né? Então, as relações harmônicas de intraespecíficas. Sociedade é a interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de trabalho, por exemplo, abelhas, cupins e formigas. Colônias é a interação em que há associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie, formando uma unidade estrutural e funcional. E exemplos disso, dessas colônias, são coral, cérebro e caravela. Intraespecíficas em relações desarmônicas, temos competição, que são os indivíduos de uma mesma população disputam os mesmos recursos do meio que não estão disponíveis para todos. Então, o exemplo é que ocorre praticamente em todas as populações, né? E o canibalismo é quando o indivíduo se alimenta da mesma espécie, geralmente acontece para controlar a população ou garantir o aporte genético. Por exemplo, a fêmea que come o macho após a cópula. Temos aqui um exemplo de louva-a-Deus ou da aranha. Relações harmônicas interespecíficas temos mutualismo, que é a associação obrigatória entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam. Por exemplo, algas e fungos que formam os líquens. Protocooperação, que é a associação facultativa entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos se beneficiam. Um exemplo, a anema do mar. Inquilinismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles, no caso o inquilino, se beneficia pelo fato de se fixar e abrigar no outro, o hospedeiro, que não é prejudicado. Por exemplo, orquídeas, que são as inquilinas que vivem nos troncos das árvores, as hospedeiras. Comensalismo, que é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles, denominado comensal, aproveita de restos de alimentos ingeridos pelo outro sem prejudicá-lo. Por exemplo, temos o tubarão e o peixe-piloto. O peixe-piloto, ele é o comensal. Relações desarmônicas, temos 4 tipos. Amensalismo, que são os indivíduos de uma população que secretam substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de indivíduos de outras populações, de outras espécies. Por exemplo, maré vermelha. Predatismo, que é o indivíduo predador que se alimenta de um animal de outra espécie. A cobra é o predador e o rato a presa. Parasitismo, um indivíduo parasita que vive no corpo do indivíduo de outra espécie, que retira alimentos dela e lhe causa prejuízos. Por exemplo, a lombriga, que é o parasita, e o ser humano, o hospedeiro. E em competição, é uma disputa entre indivíduos de espécies diferentes por recursos do meio, que não estão disponíveis em quantidades suficientes para todos. Exemplos disso são animais que disputam o mesmo tipo de alimento. Obrigada por assistirem até aqui. Esse é meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato ou tirar alguma dúvida. E até breve!